Pessoal, essa é a nossa terceira e última aula que a gente falará sobre a matemática na educação infantil a partir da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, a educação infantil a partir da BNCC. Bom, primeiramente, retomando, falei isso nas outras duas aulas, falarei agora também que na educação infantil a gente não tem disciplinas, a gente tem campos de experiências. A gente tem 5 campos de experiências que a matemática aparece em um deles. Não aparece isoladamente, ela vai aparecer aí com alguns conhecimentos das ciências naturais, tá? Porque são 5 campos de experiências na BNCC. O eu, o outro e nós, que entra a questão da identidade pessoal da criança, história familiar, história da criança, essa questão da sociabilização também. Então é muito voltado para história. Corpo, gestos e movimentos é muito voltado para educação física, já que não existe essa disciplina, né? Também na educação infantil é corpo, gestos e movimentos. O terceiro campo de experiência são traços, sons, cores e formas. Também é um campo muito das artes, artes visuais, música, dança, teatro. O quarto campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação. É um campo muito voltado para a língua portuguesa, para a contação de histórias, para o desenvolvimento da coordenação motora fina nas tentativas de escrita. E o quinto campo de experiência são espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, é um campo da experiência voltado aí para os conhecimentos da matemática, já que a gente tem quantidades, relações, transformações, mas também é um campo da experiência voltado aí para ciências, para geografia, já que a gente tem a questão dos espaços, as transformações, essa questão dos tempos e das transformações é muito voltado para ciências, é um trabalho muito com os 5 sentidos, com as transformações da natureza, tá bom? E o objetivo desse campo, então, é construir noções de distância, direção, profundidade, tempo, explorar o ambiente pela observação, manipulação, experimentação e, por meio dessas experimentações, fazer novas descobertas. Lembrando que a educação infantil, então a BNCC divide a educação infantil em campos de experiência, mas também em grupos etários. O primeiro grupo etário a gente já estudou, são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses de idade. Apresenta lá 6 objetivos para essa área. Crianças bem pequenas, entra aí crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses de idade, denominado crianças bem pequenas. Então a gente tem 8 objetivos de aprendizagem. E o terceiro grupo etário é o grupo que a gente vai trabalhar agora, que são de crianças pequenas, ou mais conhecido também como pré-escolar, que são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses de idade. A gente já falou sobre o papel da instituição escolar, que é proporcionar experiências que possibilitem as vivências, experimentações, a construção de conhecimentos pela criança, que favoreçam essa interação entre criança e criança, criança e professor, criança e ambiente, tá? E o professor deve, né, já que a escola tem esse papel de proporcionar essas experiências, o professor deve levar essas atividades de manipulação de objetos que possibilite a criança explorar hipóteses, consultar fontes de informações, construir seus conhecimentos. E o que faz parte desse campo? As atividades matemáticas, jogos, experiências, calendários, fenômenos atmosféricos, natureza, manipulação de objetos e o trabalho com as hipóteses.
Já falei para você sobre os códigos na educação infantil. Todos os códigos na educação infantil terão a sigla EI, que é a educação infantil. E depois a gente tem o grupo etário. 01 é o primeiro grupo, 02 é o segundo grupo e 03 esse terceiro grupo que a gente vai abordar agora, que são crianças pequenas. Depois a gente tem as duas primeiras siglas do campo de experiência. A gente vai trabalhar agora com esse campo de experiência que é espaços, tempos, lá, 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 lá. Então a sigla será ET. Se eu estivesse falando do campo ali, escuta, fala, pensamento e imaginação, seria EF. Se fosse traços, sons, cores e formas, seria o TC, tá bom? Eu ainda estou gripado. E depois a gente terá então o número dos objetivos. Aqui a gente tem 8 objetivos de aprendizagem, então a gente vai ter o 01, 02, 03, tá? Vamos começar do começo. Vamos começar falando do primeiro objetivo de aprendizagem: estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. Lembrem, notem, na verdade, que aqui o nível de complexidade é maior. Porque lembrem ali no grupo etário 1 e no grupo etário 2, a gente tinha com bebês aquela noção de exploração e descoberta das propriedades dos objetos. No grupo de 3 anos, a gente tinha essa questão da exploração ainda, né? Mas já aparece a ideia ali de descrever propriedades dos objetos. Agora, nesse grupo 3 aqui, no terceiro grupo, aparece a noção, aparece a ideia um pouco mais ampla, porque aparece a ideia de estabelecer relações de comparação entre objetos. Ou seja, não basta somente eu explorar e descobrir esse objeto, não basta eu apenas descrever as características, as propriedades desse objeto. Eu tenho que comparar com esse outro objeto aqui, tá? Então, a ideia é um pouco mais ampla, justamente essa questão da cognição da criança, né? Tem essa noção de que a cognição vai se ampliando. Para isso, o ambiente da sala de aula deve estimular esse estabelecimento de comparações. Logo, o professor pode trabalhar com objetos com massas diferentes, leve, pesado, tá? Tamanho, volume, a planificação de figuras tridimensionais. Eu vou trabalhar também com a diversidade de formas. Só lembrando, mas professor, como assim essa planificação de figuras tridimensionais? Eu posso pegar uma caixa de papelão, posso abri-la, ela vai ficar reta. Então, estou planificando um objeto que era reto, que era, né, ali triangular, nem sei na verdade como, não, triangular não, retangular, né, uma caixa, por exemplo, de papelão. Vou trabalhar também com diversidade de formas da natureza, vou permitindo que a criança manipule areia, terra, argila, que a criança realmente coloque a mão da massa ali. E aqui eu coloquei no slide para vocês alguns dos conceitos que a gente vai trabalhar, né? Mais, menos, longo, estreito, largo, estreito, grande, pequeno, grosso, fino, vazio, cheio, rola, não rola, enfim, tem vários conceitos que eu coloquei ali nos slides para vocês. O segundo objetivo, observar e descrever mudanças em diferentes materiais resultantes de ações sobre elas, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. É muito voltado aqui para a tentativa de erro, né? Formulação de hipóteses, para refinar o vocabulário, observar e descrever mudanças em diferentes materiais. Vou trabalhar ali com a noção também de sólido, líquido, gasoso. A gente está vendo aqui algumas imagens das crianças brincando e descrevendo as mudanças nesses materiais. Uma coisa muito bacana também que eu vi um projeto do SESI, ou do SESC, não vou lembrar certinho, que as crianças deveriam, eles lavavam a roupa, lavavam ali toalhinha e tal, e eles colocavam, daí arrumaram um varal na altura das crianças, e as crianças estendiam e elas viam a água evaporar, a roupa que estava molhada, secar. Então, observar e descrever as mudanças desses diferentes materiais.
E também está muito aqui junto, e que eu coloquei já no mesmo slide, que é identificar e selecionar fontes de informações para responder essas questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. Por que chove? Por que a roupa seca? E a criança tem muita voracidade cognitiva, ou seja, eles indagam muito, eles querem saber o porquê das coisas. Então vamos identificar e selecionar fontes de informações para responder essas curiosidades do aluno sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, sobre a mudança das propriedades dos objetos, dos elementos, tá? Lembrando aqui que o professor não deve dar respostas prontas para os alunos, ele deve sempre estimular o espírito investigativo. Porque quando eu dou resposta pronta, a gente tem essa sociedade que a gente até tem hoje em dia, né? Que é que todo mundo quer tudo muito rápido, todo mundo quer. Não pensa, né? O computador já traz ali as respostas. O quarto objetivo de aprendizagem é registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens, desenhos, registro por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Aqui a gente vê o registro, por exemplo, do peso das crianças por meio do gráfico. A gente verifica ele se medindo com barbantes, depois pode comparar os tamanhos. Então, esse objetivo aqui fala muito sobre o registro dessas informações e sobre as diferentes formas de medida. É por palmo, né? Que é por régua, posso medir por barbante. Como que eu vou registrar essas medidas? Por meio do desenho, por meio do registro dos números ou por meio da escrita espontânea? E que tipo de suporte eu vou utilizar para registrar? Aqui também, nesse quarto objetivo, eu acho muito bacana a utilização de atividades de culinária, porque vejam bem a quantidade de medidas que a gente utiliza em uma receita. Uma xícara, 2 colheres, né? 200 ml de leite e tal. E aqui o quinto objetivo é classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. Coloquei 2 atividades aqui, mas também a gente pode trabalhar com observação de obras de arte, né? As formas dessas obras, as formas geométricas que tem nessas obras, quais formas geométricas estão presentes, por exemplo, nessa obra de arte. Vou construir objetos artísticos utilizando diferentes formas geométricas, tá? O sexto objetivo de aprendizagem, ele traz a ideia de construção de uma linha histórica, tá? Então, tudo conectado, como por exemplo, olha, relatar fatos informantes sobre fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade, né? Então vamos registrar. Vou registrar como? Vou pedir para que a criança desenhe, vou pedir para que a criança faça, junto com seus familiares, um álbum de fotos. O que eu vou pedir, né? Para que essas crianças, o que eu vou desenvolver aí para que a criança saiba mais sobre a sua história e que ela consiga, então, relatar esses fatos importantes da sua história, tá? É importante aqui trabalhar com a construção de narrativa sobre sua própria história, sobre a história da sua família, e que a criança tenha essa noção de que o tempo passa, tá? E essa passagem do tempo, ela é sentida principalmente como? Por meio aí da idade, por meio das nossas festas de aniversário. O sétimo objetivo fala sobre relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência, né? Então, relacionar números às suas respectivas quantidades, ou seja, a criança aí já deve compreender, a criança aí até o quinto ano, até o quinto ano de vida, né? De que os números representam alguma coisa. E o que os números representam? As quantidades. Como que eu vou trabalhar com isso com os meus alunos? E essa questão do antes, depois e o entre uma sequência, veja como que o objetivo sexto e esse objetivo sétimo estão interligados.
Estou falando ali da construção da linha do tempo da criança no sexto objetivo. Aqui eu já estou falando sobre o antes ou depois, né? E também posso trabalhar, como eu já falei com vocês, a receita. O que vem antes, o que vem depois. Primeiro é uma colher, sei lá, de açúcar. Depois é um ovo. E por conseguinte, o oitavo e último objetivo, expressar medidas, peso, altura, etc., construindo gráficos básicos. Entra novamente a questão do trabalho com pesos, com alturas, com medidas e a construção dos gráficos, o tratamento da informação. É muito latente, né? Nesse campo, nesses objetivos de aprendizagem, a gente vê muito essa questão sobre o tratamento da informação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido.